Bom dia, boa tarde, boa noite, seja o horário que você estiver nos assistindo, seja bem-vindo ao MBCV Cast. E hoje a gente tem um convidado muito especial, especialíssimo, que vai nos falar um pouco sobre sua história, sua vida, como chegou aqui, por que chegou aqui. Enfim, nós vamos tratar um pouquinho sobre a vida dessa pessoa, que é muito importante para nós aqui dentro do Ministério Batista Cristo é a Vida. Mas antes de eu falar para você quem é essa pessoa, dá uma curtida, dá um ok, vem com a gente, né? Vem trazer audiência para que a gente possa cada vez mais estar trabalhando com podcast e atingindo um novo público. Então, que você seja muito bem-vindo aqui com o nosso canal também. E eu vou anunciar. Tchan, 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 né? O anúncio de hoje é com o pastor Alisson Pereira. Bom dia! Bom dia, pastora. Boa tarde, boa noite para aqueles que estiverem assistindo também. Obrigado pelas palavras, né? Me sinto lisonjeado de poder estar participando aqui com vocês nesse dia. Prazeraço a gente poder conversar um pouquinho sobre a tua vida. Na final, né, a gente, quando chega ao pastorado, a gente tem uma história, uma jornada que a gente viveu, né? Então, queria falar um pouquinho sobre essa tua vida, de onde tu veio e para onde tu vai, né? Aqui no nosso meio, acho que é importante o pessoal saber disso. Bom, eu acabei caindo, né, de certa forma no MBCV aos 15 anos de idade, mais ou menos porque eu não sei exatamente a data que foi o primeiro contato, digamos assim. Sim. Mas meus pais vieram aqui conhecer através de um jantar de casais que teve na época, gostaram, né? E aí, a partir daí, a gente ainda se dividiu um tempo entre igreja católica, igreja evangélica, tudo isso durante um período. Sim. E até que definiram, né, que realmente nós começaríamos a congregar aqui. E isso já são 23 anos. Cuidado que tu já vai dizer qual é a tua idade, né? Mas isso a gente é bem tranquilo. Não tenho mais problemas com relação a isso. Aí, Gabriel, obrigada. A gente come primeiro, a gente fala depois. Como é que funciona? Vai indo. Então, já são 23 anos mais ou menos de caminhada aqui dentro do Ministério Batista. Sim. Né? E tem sido muito bom, né? Tem sido realmente um tempo de conhecimento de Deus, primeiro, mas também de conhecimento da minha pessoa, né? No sentido de aprender, de me libertar de algumas coisas também. O Alisson que entrou aqui é muito diferente do Alisson que está aqui hoje. Essa seria a minha próxima pergunta, né? Quem é o Alisson? Ou quem foi e quem ele é? Para que a gente possa entender um pouquinho de quem é a tua pessoa hoje, né? Certo. Bom, o Alisson que entrou, né? Chegou aqui no MBCV, ele era muito tímido. Não estaria aqui falando com vocês hoje, com certeza. Né? Seria uma pessoa muito mais retraída, muito mais contida, digamos assim, também. Sim. Né? E com algumas situações da vida assim, que traziam eu não sei a palavra certa, assim, trariam uma forma de se menosprezar, digamos assim, um conceito de ser menos que os outros, digamos assim. Isso porque tu entrou aqui com 15 anos, então tu já tinha uma jornada, tu já tinha uma caminhada, tu já tinha passado a primeira, segunda infância, né? Então tu já tinha ali algumas questões internas que com certeza refletem, né, nessa faixa etária. Com certeza, sim, né? Eu sempre tive... Na minha infância eu não posso reclamar dela, no sentido de cuidado da parte dos meus pais, nesse sentido, meus pais sempre foram excepcionais nesse cuidado, né? Sim. Mas a gente tem coisas nossas, né? Assim, eu sempre fui uma criança, vamos dizer assim, acima do peso na época, né? Então tinha alguns traumas nessa área, tinha algumas cobranças que eu me fazia com relação a estudos mesmo, com relação a essas coisas, assim. Como entrei aqui já na adolescência, né? Hoje, mais ainda, né? Os adolescentes têm essa questão do ficar muito assim, tudo. E naquela época já existia isso, né? Só que não era talvez tão disseminado, digamos assim. Sim. Mas eu era um rapaz que não ficava, né? Porque ninguém queria ficar comigo. Mas, então, assim, essas coisas foram gerando em mim, assim, essas situações, né? Sim. Que eu comentei antes. Mas, ao entrar aqui, né, no MBCV, ao conhecer o Ministério Joad também, que depois ali
eu fiquei um ano vindo na igreja sem estar dentro do Ministério Joad, mas depois que eu entrei também minha vida se definiu muito, né? E ali eu encontrei a Cristo e Cristo me levou a várias curas, né? Nesse sentido, assim, a entender quem eu era, o amor dele por mim, o que isso era maior do que o amor de qualquer pessoa por mim. Né? Então, assim, nesse sentido, o Senhor foi trabalhando na minha vida, né? E me curando. E acabou depois a questão da timidez, a questão de outras coisas, assim, também foi saindo com o tempo. Só falando um pouquinho, né, pro pessoal, nossa audiência que não conhece, Ministério Joad trabalha com juniores e adolescentes da faixa etária de 4 a 17 anos, né? E é um trabalho bastante intensificado, onde a gente procura trazer para as crianças que trabalham dentro do ministério as respostas às perguntas da vida. Quem eu sou, por que eu estou aqui, a que eu estou aqui, aonde que eu vou chegar. Então, são perguntas da vida que a maioria das pessoas, muitas vezes adultas, não consegue responder, né? Então, é um programa muito especial. Você também é convidado a conhecer mais. Com certeza. Isso eu sou suspeito em falar, porque a partir do primeiro momento que eu entrei no Ministério Joad, a minha vida ela deu uma volta, né? A gente não pode dizer 360 porque eu voltaria no mesmo lugar, mas 180 graus, então, né? Onde realmente eu acabei conhecendo a Cristo, me conhecendo, o Senhor foi trabalhando na minha vida diversas situações e eu coloco a minha vida assim, né? Antes do Joad e pós-Joad, digamos assim, né? É um projeto que, na época que eu entrei, a faixa etária era um pouquinho diferente, era até 17 anos e meio, eu lembro ainda. Né? E eu fiquei um ano e um pouquinho só, como Joad mesmo, como adolescente dentro do Joad, na verdade, né? O Joad eu me considero até hoje, porque a gente sempre diz que uma vez Joad, sempre Joad. Sim. Né? E então, nesse um ano, foi tão especial para mim, que a gente tem dentro do Joad também o Joad de destaque, e em um ano eu consegui me destacar mais do que todo mundo. Então, foi algo muito especial na minha vida no Ministério Joad, e isso me levou durante 20 anos dentro do Ministério Joad, numa caminhada depois de liderança, de aprendizado, e agora, então, como pastor, né, do Ministério Infantil dentro do Ministério Batista Cristo é a Vida. Isso tem sido também um desafio novo e algo muito especial. Atualmente você está no exercício dessa função, né, de pastor de crianças. Vamos lá. Para a gente ser pastor de crianças, eu creio que a gente precisa ter uma vivência muito legal, a gente precisa ter história para contar, né? Porque criança quer ouvir história nova, quer ouvir história da tua infância. Vamos lá, conta aí uma história da tua infância que a gente pode, assim, ou rir ou chorar, né? Eu acho que pode as duas coisas na mesma história. Me vem agora uma situação, eu sou o irmão mais velho, né, digamos assim, né? Tenho uma irmã que também congrega aqui, que também serve no Ministério Joad, serve no Ministério Batista, e nós temos 3 anos de diferença, assim. Na época, né, que nós íamos para a escola, eu era o responsável, né, por levar irmão mais velho, isso, né? Então, nosso pai nos deixava na escola e na hora de vir embora a gente pegava um ônibus para ir para casa. E eu lembro uma vez que nós pegamos um ônibus. E eu lembro que, tipo, eu moro num bairro aqui em Canudos, morava num bairro aqui em Novo Hamburgo, que é Canudos, e tinha o nome da vila, né? Vila Esmeralda, assim, que estava escrito no ônibus. E eu vi a Vila Esmeralda e entramos, né? Entramos no ônibus e aí daqui a pouco o ônibus, na hora que ele tinha que fazer uma curva, ele não fez essa curva, ele continuou por um outro caminho, né? E aí eu estranhei. Mas eu era a pessoa responsável naquele momento, né? Então eu tinha que me manter firme no propósito, digamos assim. E acabou que a minha irmã começou a ficar preocupada, né? E ela, tu sabe onde a gente está? Não, fica tranquila, nós estamos indo para casa, vai dar tudo certo. E cada vez o ônibus fazia, e demorou muito mais do que... Porque a gente pegou uma linha que ia para o mesmo lugar, mas que fazia uma volta muito maior, né? Então, assim, foi uma aventura, digamos assim, né? Porque eu estava ali, eu preocupado, também com medo. A gente acha que devia ter, sei lá, 8... eu ia te perguntar isso. Pra gente ter medo assim, de andar de ônibus é antes de 10 anos, né? Eu tinha, se eu não me engano, eu tinha em torno de 8 anos. E... Claro que era outro tempo. Hoje, não sei nem se os meus filhos andariam de ônibus sozinhos com a cidade. Não porque eles não... Mas porque a gente não ensina, né? Hoje é um tempo diferente, realmente, com relação a isso. Mas, na época, né, eu tinha que me manter assim. Então, foi que
Mesmo eu com medo, preocupado, porque, né, daí eu fui lá, falei com o motorista depois, ele, não, nós vamos parar lá. Então tá. Então fiquei mais tranquilo depois. Mas a minha irmã estava bem preocupada. E eu ali, né, segurando a mão dela, não, fica tranquila que nós vamos chegar em casa. Amor. Ela tinha 5 para 6, né? Então ela era novinha. Sim. Então foi bem desafiador aquele momento. E aí quando a gente chegou, óbvio, né? A minha mãe estava apavorada, porque já tinha passado, acho que meia hora quase que a gente deveria estar em casa. Né? Aí primeiro dá aquela xingada básica, depois pergunta o que aconteceu. Sim. Mas foi tudo certo, assim, né? Foi uma história bem marcante, assim, na nossa trajetória. Tu vê. Mas até aproveitando esse gancho, né, Alisson, de falar sobre a maneira como nós vivíamos antes e a maneira como nós éramos criança. Eu era criança, eu brincava na rua, meus vizinhos todos eram meninos, então a gente brincava de brinquedos de rua. E não tinha aquela preocupação familiar de, se vai acontecer alguma coisa. Não, a gente simplesmente tinha uma vida simples e divertida, né? E como que tu vê essa nova geração que tem surgido agora, essas crianças nas quais hoje você é uma referência para elas aqui dentro do MBCV, porque você é o líder de todos os líderes que trabalham com as crianças, né? Então, é um pastor de crianças. Como que tu vê essa ou evolução ou involução, não sei, né? Depende da maneira como tu vê que as crianças estão vivendo hoje. É possível? O que tu acha que vai acontecer daqui para frente? Eu acho que esse panorâmico ele é importante, principalmente para aqueles que estão nos assistindo, para a nossa audiência, que também trabalha com criança dentro de igrejas e que à medida que vai trabalhando com a criança, vai vendo essa mudança no comportamento, né? Então, essa mudança comportamental na maneira como as pessoas hoje também estão vendo as crianças, acho que é importante. Sim. Uma coisa que eu aprendi, né, nesse período de caminhada, assim, é que nós não temos mais como comparar, né? Aquela questão, assim, no meu tempo era assim. Sim. Na minha época se fazia... Não, isso na não, minha não época, a palavra bullying não existia, né? A gente tinha que correr mesmo. Não tinha bullying, tipo, era correr. Não tinha muita... e assim, né, hoje, qualquer coisa que se fala, a criança já... Né, tu pode tomar um processo, digamos assim, né? Por algumas situações. Coisas que na minha época, né, usando esse termo, eram normais, né? Mas... normais, assim, só pegava o apelido, por exemplo, se tu te incomodasse, se tu deixasse, passava, ninguém mais ia usar, então... Exatamente. Né, mas hoje, não, isso se torna até uma situação traumática para algumas pessoas. Mas, assim, então, nesse período, assim, nós aprendemos que não existe mais como eu comparar as gerações, né? Elas são gerações diferentes, são tempos diferentes que nós temos vivido. Em algumas coisas eu creio que evoluímos, sim, né? Porque não tem como não ver, por exemplo, o desenvolvimento hoje intelectual, digamos assim, da criança com relação à busca pelo conhecimento, com relação a essa área, elas têm acesso muito maior, né, do que eu tinha. Sim. Né? Então, assim, eu na época, eu queria pesquisar alguma coisa para a escola, eu tinha que ir até a biblioteca pública da cidade, procurar uma enciclopédia, né, e procurar lá na enciclopédia aquele termo e aí ler tudo sobre aquilo, tirar xerox, copiar. Quem tinha Barça em casa era o nome, rico. Mas é que não sei quem conhece a enciclopédia. Mas realmente era a enciclopédia Barça, que era a top era rico, era top era rico. Da época, assim, era o nosso Google da época, né? Então, era um outro tempo. Né? Então, hoje a criança ela quer pesquisar qualquer coisa, ela digita, ela fala, ela não precisa nem digitar, se ela falar no Google, ele já busca aquilo. Né? Então, eu vejo muito, né? Sou pai de 2 filhos e a minha filha tem 11 anos, entrando aí para a fase de Júnior 2, adolescente, né? Sim. Dentro do Ministério JAD, a gente tem... eu vejo nela muito isso, assim, né? Ela pesquisa muito, né? Ela busca... Claro, dentro alguns assuntos do que está nela, sim. Ela gosta muito de olhar sobre maquiagem, de olhar sobre não sei o quê, coisas que a gente ainda tenta segurar um pouco, mas que não é tão simples, né? Digam assim. Eu lembro que na época da minha irmã, por exemplo, meu pai dizia, não, com 15 anos tu vai passar batom a primeira vez, um exemplo, né? Hoje, tipo, ô pai, posso usar para ir no culto? Não, para ir no culto e para ir não sei onde tu pode. Para ir para a escola, não precisa. Então, assim, a gente vai tentando conduzir de algumas formas, né?
até para não acelerar esse processo, claro. né? Na verdade, nossa intenção para que haja uma saúde mental melhor é retardar, né? Segurar, né? Então, hoje se fala muito, né, da sexualização da criança muito precoce. Sim. Então, tudo isso, né, é uma situação que a gente tem. E aí entra para outra parte, então, assim, que eu acho que daí seria uma involução, no caso, né? Que é dentro... As crianças, elas não estão tendo uma infância, né? Elas estão pulando etapas do seu crescimento, né? E a gente vê crianças todas... eu vou usar o termo rebocadas no sentido, assim, de maquiagem, pesadas, coisas assim, quando a gente imagina que elas deveriam estar brincando com a boneca ainda, né? E elas já estão preocupadas com outras coisas, né? Então, essa é uma coisa que nós, tanto dentro do rádio, eu sei que é assim, como dentro do Ministério Infantil, né? A gente procura tirar um pouco disso, né? Trazer um pouco a criança para realmente para a faixa etária dela, para a idade dela, brincar, contar a história, rir com elas, correr com elas, né? Fazer com que elas aproveitem essa fase, né? Onde realmente ainda não deveriam haver preocupações, Sim. digamos assim, né? Coisas que hoje elas têm muito, né? Sim. Isso uma das coisas que a gente percebe nas nossas crianças de hoje, né? É essa questão de a criança chegar ali na faixa etária de 6, 7, 8 anos e ela ter preocupações de adultos, preocupações que não são inerentes à sua faixa etária, né? Mas falando um pouquinho sobre isso, nós sabemos que a construção da cognição da criança é toda feita durante a sua infância, através das experiências que ela vive, absorve, enfim, né? Às vezes, eu conheço muitos casos de crianças que, quando se tornaram adolescentes, elas fazem o revide por conta de coisas que elas presenciaram. Às vezes nem viveu na íntegra a experiência, ela só presenciou alguém que viveu uma experiência e aquilo chocou ela, né? E a gente vê essa mudança de comportamento na criança, principalmente quando ela não tem uma família estruturada, né? Quando ela não tem direitinho ali o pai, a mãe, ela não tem a atenção familiar, Isso também é outra coisa, pastor Alisson, que eu tenho visto assim, que de uma geração paterna, onde os pais hoje eles fazem a criança, mas eles não cuidam dela, né? Eles deixam com a avó, eles terceirizam as responsabilidades para os outros, e findo que a criança ela não tem uma identidade familiar, porque ela foi criada um pouco pela avó, um pouco a prof que ela mais gosta dá uma pitada ali nela, Sim. um pouco a liderança do Joad, enfim, então a criança vai sendo construída e formatada, vamos falar assim, né, dentro de vários tipos de opiniões diferentes, né, e isso se reflete dentro da classe, dentro da escolinha, né? Então eu queria ver contigo, e agora que está entrando, né, todas essas questões de gênero, onde muitas vezes a criança com 12 anos, com 10 anos, ela não sabe, ela não consegue mais se identificar, né? E se isso acontece hoje já dentro das tuas salas de escola bíblica dominical, e se vocês já estão se preparando ou se prepararam para tratar com a criança que chega sem saber exatamente quem ela é, ou transbordando problemas porque ela não tem sido atendida pela família. É um assunto bem amplo, bem complicado de se trabalhar, no sentido de que ele surge de uma falta, realmente de uma falta da família, né? Ou de uma falência, digamos assim. Falência, familiar, uma boa fala. Né? Uhum. Onde a pastora comentou até agora, né? Os pais, eles terceirizam o processo de criação dos filhos. É mais fácil eu deixar a criança pegar o tablet, o celular e ficar ali fazendo aquilo enquanto eu estou fazendo as minhas coisas, porque Sim. eu tenho as minhas coisas para fazer. Uhum. Né? Na verdade, meus filhos não fazem parte das minhas coisas, parece. Eles são... estão ali... estão crescendo, tudo certo. E a criança, ela vai crescer. Estão se criando. Né? A criança, ela vai crescer, né? Deus, ele fez um ser que ele consegue desenvolver, né, fisicamente, só que tem outras coisas que precisam ser desenvolvidas também, e os pais não têm tido esse cuidado, né? Essa questão de uma estrutura familiar, né, é até complicado a gente às vezes falar isso, porque tu é taxado por homofóbico, por várias coisas que acabam surgindo pelas tuas falas, né? Mas essa questão de uma estrutura familiar correta, digamos assim, dentro daquilo que a gente tem
aprendido, né? Pai, mãe, filhos, digamos assim. É um processo que a gente também tem buscado trabalhar, né? Essa situação das crianças não se identificarem, sim, já surgiu, né? Dentro das nossas salas. Na verdade, já surgiram situações onde a criança, na verdade, ela já se identificava, né? Como lésbica ou como gay, ou, né? Já com a idade... eu ia te perguntar qual a faixa etária disso essa aí. criança especificamente com 10 anos, ela chegou e disse que era e que ninguém podia mudar isso, né? Sim. Então, e é uma situação daí onde aí os pais vieram procurar ajuda, daí os pais, tipo, chegou num ponto onde eles não sabiam mais o que fazer, né? E aí a gente foi buscar trabalhar isso, né? E a situação, na verdade, começa nos pais, né? Os pais precisam tomar um posicionamento, os pais precisam se alinhar, né? Para que a criança não... Porque é um reflexo. Não adianta. Faltou alguma coisa nessa caminhada para que essa criança não tivesse uma referência de pai, uma referência de mãe, ou tivesse uma referência distorcida, né, desses papéis, né? E eu creio que a gente normalmente começa com o trabalho com a família, né? É uma coisa que nós temos buscado, mesmo nós trabalhando diretamente com as crianças dentro do Ministério Infantil, que é o nosso público, né? Desde o berçário até os 12 anos, nós trabalhamos com eles dentro do Ministério Infantil. A gente, de alguma maneira, precisa trabalhar para alcançar os pais, né? Para que eles entendam os seus papéis, para que eles exerçam os seus papéis, né? É difícil trabalhar com a criança de hoje ou não? A criança em si, ela é criança, né? Ela tem os seus anseios, ela tem as suas dificuldades, ela tem os seus desafios, né? E claro que nem eu falei, os tempos são outros, digamos assim, né? Hoje o ministro de criança, a pessoa que trabalha com as crianças ali, ela também tem que estar ligada, ela também tem que estar... Ela não pode ser lenta, né? Digamos assim, no sentido de... Senão as crianças vão passar por cima e vão realmente atropelar. Não tem... Nesse sentido, a gente precisa e tem buscado com que os ministros entendam isso, né? De que, sim, a gente precisa frear algumas coisas nessa caminhada da criança, antes de trazer ela para a infância novamente, tirar ela da frente das telas, muitas vezes trazer ela para os brinquedos, né, de fazer com que ela socialize com os seus colegas ali dentro da sala, ao invés de ficar socializando com os colegas que estão longe, né? Então, esse é um processo que a gente tem buscado, sim, trabalhar, né? Mas o ministro em si ele também tem que tem que entender que essa criança ela precisa desse empurrão, digamos assim, ou desse puxão, digamos assim, né, para que ela possa dali para frente sim mudar essa caminhada. Mas trabalhar com a criança em si, né, não é uma coisa difícil. Tu tem que estar disposto, tu tem que ter um coração pronto para isso, né, aberto para isso, porque eu entendo que quando tu tem uma criança que ela é problemática, digamos assim, vamos usar esse termo, né, o que falta para ela é alguém que entenda, né, e que ganhe ela de alguma forma, que alcance aquilo que realmente é a dificuldade dela, né? Porque eu falo muitas vezes assim, se uma pessoa está passando fome na rua e tu chegar e dizer para ela, Jesus te ama, ele vai continuar passando fome, né? Agora, se tu chegar para ela e demonstrar o amor de Jesus para ela, dando uma comida, levando ela em algum local que possa suprir aquela necessidade, tu ganhou essa pessoa, né? Então, da mesma forma, eu tento trabalhar com as crianças, a gente tenta levar, alcançar a necessidade dela. Às vezes é limite, sim, né? Às vezes tem aquela criança que precisa tu dizer um não para ela, dizer não, agora chega. Eu acho, né? acho que no nosso caso hoje é a maioria, né? Porque a gente está percebendo aí que quem manda em casa normalmente são os filhos, crianças, né? Porque houve essa inversão de valores, né, pessoal? Então, uma grande dica assim para pai, para mãe, família que está nos assistindo, né? A criança, ela precisa de limite, porque dentro do coração, a palavra diz que há estultícia, né? A criança tem a estultícia de querer sempre estar provando o limite, mas cabe aos pais mostrar para eles de uma forma racional, de uma forma coerente, né? Até onde ela pode ir, né? E falando ainda sobre isso, fazer um ponto, pastor, assim, ó, um exemplo simples, assim, né? Nessa questão, por exemplo, do limite, né? Eu tenho situações assim de pais que chegam pra gente,
eu não sei o que eu faço, meu filho vai dormir a 1h da manhã. Meu filho não sei o quê. Tá, mas tu não consegue botar um horário pro teu filho dormir, então alguma coisa tá muito errada, entendeu? Sim. Aí quando eu digo assim, os meus filhos têm horário para dormir, né? O horário deles é em torno de 8h30, 9h eles vão pra cama, né? Mas como é que tu faz isso? Eu digo, vai pra cama. E eles vão pra cama. Mas eles dormem? Às vezes eles dormem logo, às vezes eles demoram, mas o horário deles irem pra cama é aquele, né? Entende? Então assim, mas tu é radical. Não, gente, eles precisam disso, né? Isso é uma coisa que os pais hoje não entendem. Eles acham que quando estão dando as coisas ou estão liberando os seus filhos para algumas situações, eles estão ajudando. Na verdade, eles estão atrapalhando esse desenvolvimento. Né? Então, questão de celular, por exemplo, né? Tem crianças de 6 anos que têm um iPhone de 13 mil na mão. Pelo amor de Deus, entendeu? Eu não sei. Eu não tenho. Eu não tenho, né? Eu fui ter, claro, que nem eu falei, era outro tempo. Eu fui ter o meu primeiro com 17 anos. A minha filha perguntou, pai, quando é que tu vai me dar meu telefone? Eu falei, quando tu tiver dinheiro para comprar o teu telefone, tu compra. Né? Foi assim que eu fiz comigo. Né? Mas como é que eu vou falar? Bom, hoje, claro, né, gente? Eu tô usando esse termo assim. Eles têm um tablet, por exemplo, que também, se eu não vou criar filhos alienados do mundo, né? No sentido de não saber nem mexer no negócio. Na verdade, ela sabe mais que eu em algumas coisas já. Sim. Mas a questão deles precisarem... Assim, não precisa de um telefone a toda hora contigo. Tu tem tempo para isso, limite para isso também. É limite, né? Eles não podem passar o dia inteiro olhando para uma tela. Eles precisam sair, brincar, fazer outra coisa. Na hora de comer, procura... sentar em família, né, e conversar, usar esse tempo para ter um momento em família, porque às vezes não tem, né, os pais às vezes não têm outro tempo a não ser a hora que senta na mesa, mas daí quando senta na mesa tá cada um na sua tela. Então esse processo é um processo de reeducação familiar, de reeducação da criança, mas também da família como um todo. Na verdade, o sentar-se à mesa e comer juntos é didático, é neural. A criança se sente pertencente e eu vou dizer para ti, existem estudos que comprovam que criança que sentou à mesa não vai para o presídio. Criança que comeu junto não vai para o presídio. Por quê? Porque ela tem uma convivência e tal, né? Mas falando sobre essa questão do limite ainda, né? Eu lembro que esses tempos, alguns anos atrás, faço esses tempos, né? Mas alguns anos atrás, uma mãe chegou para mim e disse assim... Pastora, eu preciso que tu fale com a minha filha, porque eu quero que tu peça para ela lavar a louça. Aí eu olhei para a mãe e disse, como assim? Você é mãe, não sou eu. Não, mas eu preciso que a senhora fale com a minha filha para mandar ela lavar a louça. Eu disse, mas você é autoridade no seu lar. Então, acho que assim, essa inversão de valores ela é quase que generalizada. Essa falta de limites, onde a criança, hoje, ela se impõe, a criança se impõe e se coloca ali naquela posição, né? Mas a palavra do Senhor, né? E agora a gente já vai fazer um fechamento, a gente de repente pode fazer um podcast 2, porque o assunto rola, e a gente tem muita coisa para... Tá passando rápido. Não, já deu nosso tempo, acabou, né? Poxa vida. Mas enfim, a gente pode fazer um novo momento onde a gente pode falar sobre outras questões que são muito importantes. Esse é um primeiro momento onde a gente está abordando, assim, de uma forma superficial ainda, essas questões com as crianças, mas é um assunto assim muito abrangente que a gente pode falar, né? Mas a palavra do Senhor, para a gente poder dar uma fechada, e você também dar a tua última palavra, né? Diz que nós devemos ensinar a criança no caminho que ela deve andar. Nós quem? A família. Nós, né? Devemos ensinar a criança, devemos ensinar o menino, a menina, o caminho que ela deve andar. E ainda, quando ela amadurecer, quando ela se tornar adolescente, jovem, adulto, não se desviará dele. Por quê? Porque eu falo... Repito, porque eu creio nisso, que quando uma semente é plantada no coração de uma criança, ela nunca vai sair de lá. Ela pode até ser abafada, a criança pode ir para outros caminhos, mas a semente plantada no coração da criança, do Evangelho de Jesus Cristo, não sai. Mesmo que ela pegue um caminho totalmente diferente, que ela se desvie totalmente dos caminhos de Cristo. Mas lá onde ela estiver, em algum momento, Deus vai falar com ela. Esse texto ele é tão importante, assim, que ele é o nosso texto base, né, dentro do Ministério Infantil, né, ensina a criança no caminho que deve andar. E eu entendo que tenho essa mesma visão, né, de que a palavra, quando lançada, né, e quando ainda mais na infância, né, onde o coração está mais acessível ainda, ela vai enraizar ali.
né? E em algum momento ela vai dar o seu fruto. Sim. Né? Eu creio que, claro, gente, são anos que eu congrego aqui, já vi muita gente que esteve comigo no Joad e que caminharam por outros caminhos, né? Mas mesmo quando a gente se encontra e conversa, né, as pessoas, pois é, né? Tipo, existe ainda aquela voz falando, né, ao seu coração, falando ao seu ouvido, né, de que precisa voltar, né, de que precisa rever algumas coisas, que precisa rever alguns conceitos, né? E eu creio que o Senhor ele é muito bom com as nossas vidas nesse sentido, porque a gente, como eu digo, são anos caminhando e eu já pude ver tantas pessoas que estiveram, permaneceram e hoje são exemplos, né, de caminhada, digamos assim, quanto pessoas que estiveram, saíram e voltaram, né, e isso é uma prova tremenda do amor de Deus, assim, e aqueles que ainda vão voltar, né, aqueles que ainda vão ter, que eu creio que Deus ainda vai ter mais uma chance, digamos assim, para que eles retornem, né? E aí cabe a nós também alcançá-los mesmo depois de adultos, no caso, né? A nós que eu digo, o pessoal que trabalha mais com os adultos daí. Mas a nós do Ministério Infantil, do Joad, né? Cabe a gente continuar esse processo de plantar essa semente, né? De cada dia plantar e orar a Deus para que Ele esteja regando e que essa semente realmente dê o fruto no tempo certo. Legal, prazeraço ter você aqui, prazeraço poder falar sobre criança, Deus ama as crianças, então, né, nós temos uma grande responsabilidade, pastor Alisson tem uma grande responsabilidade nas mãos, é cuidar de quem Deus ama muito, né? Então nós vamos nos encontrar em algum outro momento, falar sobre essa questão que eu acho importante a gente falar sobre a influência familiar sobre a criança de hoje, essas questões de limites, acho que a gente pode aprofundar esse assunto, né? Foi muito legal ter a tua presença aqui. Volte sempre. Obrigado pelo convite e com certeza estamos à disposição. Valeu, pessoal. Até a próxima MBCV Cast. Valeu.